E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje quero tratar aqui com vocês sobre uma fala do presidente Lula. Ele discursou tem alguns dias e a fala dele é muito pertinente. E eu quero trazer aqui uma reação à fala dele, porque este vídeo e outros que eu quero fazer aqui é para nos estimular a não apenas escutarmos, mas ao escutar qualquer coisa. Aqui eu tô falando que esse vídeo é do Lula, mas poderia ser de qualquer pessoa. E na realidade não é uma crítica a ele, não é um ataque a ele, nem nada do tipo. Mas o que eu quero pegar esse vídeo e eu quero assistir junto com você e depois comentar um pouco, para que você desenvolva, e esse é meu desejo. Esse canal aqui é para te ajudar, eu quero te ajudar a desenvolver cada vez mais o seu senso crítico. Senso crítico, muita gente acha que é o seguinte: é você ouvir alguma coisa, é você ver alguma coisa e você falar mal, sabe? Você não gostar e falar mal. Não é isso o senso crítico. O senso crítico é nós, ao termos acesso a algum conteúdo, passarmos ele por um crivo, avaliarmos de uma forma responsável, baseado no que nós temos. Por exemplo, eu sou teóloga, sou filósofa, eu amo a palavra de Deus, eu sou crente. Então tudo que eu consumo da cultura, seja uma fala de um político, um filme, o que seja, eu devo passar por esse crivo da palavra de Deus. Para quê? Para compreender o que também está por trás e para me proteger, para que falas bonitas não me encante, né? Como aquele canto da sereia ou a palavra da serpente, que é tão rebuscada, tão bonita, mas que é contrário à palavra de Deus, né? E os seus problemas na sociedade. Então essa fala do Lula, eu ouvi e eu falei assim, eu tenho que fazer um vídeo, porque é muito interessante. Veja só, vamos assistir e depois eu vou comentar para você aí pensar junto comigo sobre esse senso. E depois você fala se você concordou, se não concordou, o que você acha, ou o que você pode acrescentar também, você vai me ajudar demais. Bora ouvir? Bora ver? Eu já andei em turma, eu já fui adulto, eu sei o que é um adulto sozinho, eu sei o que é 10 adultos juntos. Eu sei como é que o homem se comporta. Eu digo sempre para a Janja, sempre leve em conta que de toda a espécie animal do planeta, o homem é possivelmente o menos controlável. É interessante, o homem é o ser menos controlável. Lula, ele tem uma percepção que, de um modo geral, no senso comum, as pessoas têm. Mas não é só senso comum, não. E aqui eu estou usando essa palavra não como pejorativa. Mas é interessante. Ele tem uma percepção de que pessoas reunidas ou sozinhas, elas podem agir de uma maneira muito ruim. Há um mal no nosso meio. Lula percebe isso. Gente, tem um mal, tem um problema no nosso meio. E nós precisamos estar atentos, e é verdade, todas as esferas políticas, sociais precisam estar atentas a esse mal. Existe um mal em nosso meio. A vida é linda, tem coisas maravilhosas, mas o mundo que a gente vive também é perigoso. E nós precisamos viver atentos. Então, eu sei disso, você sabe, Lula também sabe. Bora continuar. Porque é o homem que pratica violência sem necessidade, mata sem necessidade, rouba sem necessidade, ou seja, é uma coisa impertinente a uma cultura de dominação. Sem necessidade. E com necessidade também é errado, né? Sem necessidade, ele disse, o homem mata, o homem provoca violência, o homem rouba, mas nunca existe uma necessidade que viria a aprovar uma atitude dessa. Mas enfim, vamos seguir. Ou seja, é uma coisa impertinente a uma cultura de dominação que fez com que... Interessante, é uma cultura de dominação. Então Lula, ele como eu poderia dizer, ele... Primeiro, no início da fala dele,
ele concluiu de que há um mal, nós também concluímos isso e concordamos com ele. Agora ele parece apontar que o problema do mal é na cultura, devido à história, né, o percurso histórico, as influências que a sociedade teve para chegar onde se chegou. Então, ela é a responsável por este mal. Ele está colocando dessa forma. Punir cada vez mais é necessário. Mas eu acho que nós precisamos inventar um jeito de evitar que os crimes aconteçam. Aí agora ele começa então a apontar a solução. E esta é uma narrativa, uma metanarrativa que mostra um problema, a causa do problema e a solução. E aí ele vai apontar qual é a solução. Punir cada vez mais é necessário. Mas eu acho que nós precisamos inventar um jeito de evitar que os crimes aconteçam. Então aí ele vai dizer que punir é necessário. Talvez a solução está em punir, mas ele vai acrescentar outras coisas. Gente, eu estou fazendo esse vídeo e eu espero que você acompanhe aqui comigo, porque é muito interessante essas metanarrativas. E será que elas fazem sentido? Será que elas são bíblicas, né? Tem o apoio da Bíblia? Bora ver. Necessário. Mas eu acho que nós precisamos inventar um jeito de evitar que os crimes aconteçam. Porque punir, nós vamos ter daqui a pouco a cadeia cheia de gente. No único dia, a Polícia Federal pegou, nós prendemos quase 5.000 pessoas de violência contra a mulher. 5.000 homens. Sabe? No único dia. Pronto, ele está falando que a solução tem sido punir. Mas ele já está trazendo a ideia de que punir não está sendo suficiente. Tem leis, e eu também concordo que o Estado precisa ter leis para frear o mal, sem dúvida, né? Deus, inclusive, ele diz que as autoridades estão aí para punir o mal. Só que ele está dizendo que o punir não está sendo suficiente. E daqui a pouco as prisões estarão superlotadas, mas não tem resolvido o problema. E é interessante, veja, essa metanarrativa, ela aponta uma solução, mas ela não é suficiente. Vamos continuar. E muitas vezes as mulheres não denunciam porque tem medo. Muitas vezes não acreditam na eficácia das leis que nós fazemos, não acreditam na eficácia da polícia, não acreditam na eficácia da justiça. E ela tem medo de denunciar e virar vítima do algoz. Que vai... Outra questão que ele aponta é a mulher, ela está sem esperança. Inclusive, essa falta de esperança está em toda a sociedade. Apesar das políticas públicas, apesar da maneira que o nosso Estado ele lida com a violência, não está sendo suficiente e isso causa desesperança. Veja, gente, o que eu estou fazendo aqui é, aos poucos, criar em nosso imaginário e te ajudar a ter esse senso crítico de observar a fala, observar o que a pessoa tem dito e então compreendermos de uma forma mais profunda para a gente não ser enganado com soluções humanas, né? E nós vamos ver que a solução humana não dá certo, né? Vamos continuar. E não apenas a mulher, mas na família agora também. Está se voltando para a família. É adolescentes fazendo aula, fazendo culto para saber como é que pode ser violento contra a menina, como é que pode tratar ser violento sem ser punido. Ele aponta o outro mal. Em algum lugar, ele fala de culto, em algum lugar parece que essas crianças, esses jovens estão aprendendo a ser maus, né? Então, quer dizer, ele leva em conta de que de algum modo a pessoa intrinsecamente é boa, mas ele apontou que a cultura ensinou essa pessoa a ser má e agora ele está dizendo que em algum lugar ele usou a palavra culto, sei lá, o que estava na mente dele. Mas o que está por trás intrinsecamente o ser humano é bom, mas ele tem aprendido o mal. Nós fizemos a ECA digital, que foi um passo importante, é maravilhoso.
Mas eu acho que nós vamos ter que avançar para a questão de saber como é que a gente vai começar a educar uma criança a partir do momento que ele começa a aprender a falar. A partir do momento que ele começa a chorar por comida, como é que a gente vai tentar introduzir na formação dele um processo educacional que leve ele a se transformar num ser humano, homem, civilizado, respeitador de regras da sociedade, da convivência com a democracia, da convivência entre os iguais. Pronto, acabou o vídeo aí. Mas aí ele vai tentar dar passos mais para trás, porque ele tá vendo que teve até ele fala desse ECA, né, que foi algum programa de tentar valorizar, ajudar esses jovens, não deu certo, não tem dado o resultado que se esperava. Então agora a proposta dele nesse corte, né, é ir um pouco mais atrás e atuar na infância dessa criança. Lá no cerne, lá no início. Para quê? Para que o Estado inculque na cabeça dela a civilidade, a educação. E aí cabe ao Estado fazer isso, né? O Estado é aquele responsável que vai ajudar essa criança a se tornar um homem que não seja violento, que não provoque a violência contra a mulher. E é interessante demais a gente notar isso. O que está na mente do presidente e o que está na mente de muitas pessoas é que tem um problema, a causa é a própria sociedade, porque o homem intrinsecamente é bom, e a solução está no Estado, nas políticas públicas, em maneiras de controlar essa sociedade a tal ponto que surja nela virtudes. Essa é a questão. Só que Lula, como várias outras pessoas na nossa sociedade, não tem um entendimento sobre a metanarrativa do cristianismo, que ela sim responde e resolve as questões humanas. O homem foi criado perfeito, mas escolheu a desobediência, então o pecado entrou no mundo. Não, a sociedade, ela é produto do ser humano. O ser humano é intrinsecamente mau. Nós somos maus. Nós somos pecadores e o pecado faz com que nós façamos coisas erradas, né? A violência, o preconceito e por aí vai. São esferas, são aspectos que nós lidamos nessa vida pecaminosamente. E a solução está em medidas públicas? Não. Está em Cristo. E por isso que eu trouxe esse vídeo, quero trazer outros. Para quê? Para a gente avaliar e não sermos conformados com este mundo. A solução não está em políticas públicas. A solução não está no Estado tão grande que ele crie os filhos. A solução está em Jesus. Jesus nas famílias. A gente vive um momento de famílias desestruturadas. Homens que têm filhos espalhados por aí e ele não é pai, ele não se compromete, não se responsabiliza por esses filhos. Mães que delegam a criação dos seus filhos para as avós, para a TV, para a internet, para a escola e não se responsabiliza na criação de investir na vida daquela criança para que o caráter dela seja moldado. Porque, como disse alguém, né, as crianças são pequenos bárbaros que precisam ser civilizados. Isso a partir da educação, do ensino de princípios, de valores. E cabe aos pais isso daí. Mas por que a gente vive um estado de violência? Por que a gente vive um estado onde as famílias estão desestruturadas, crianças crescendo sozinhas, crianças se tornando rebeldes, adultos matando e produzindo violência em cima de violência? Por causa do pecado. E qual é a solução? A solução é Jesus, gente. Sempre. A solução é o nosso Senhor Jesus em nossa vida. Isso vai transformar a sociedade, isso vai transformar a nossa família e a nossa vida. Então fica aqui essa reflexão, esse pequeno vídeo trazendo aí essa visão a respeito do Lula.
a respeito de uma visão de mundo na realidade, né? Não apenas dele, e aqui eu não quero só colocar a culpa nele, obviamente, é de uma sociedade, de um modo geral, que vive longe de Deus. Mas nós que somos crentes, não podemos nos conformar com essa estrutura de o problema e a solução humana, mas nós precisamos relembrar a palavra de Deus e procurar a solução em Cristo Jesus. Se você ficou até aqui, ó, muito obrigada mesmo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, me ajuda aí. Dá like, compartilha esse vídeo, comenta o que você achou dessa frase, o que você acrescentaria, quais são as suas colocações, fica à vontade, tá bom? Você vai me ajudar muito. Se você não quiser dizer nada, você só escreve assim, ó, gostei e posta. Só isso já vai estar bom demais pra mim, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até a próxima, hein?